e vamos começar bem o nosso programa estudando a palavra de Deus. Sempre é bom, né, meditar na palavra do Senhor. Quando eu perco, às vezes, o sono à noite, às vezes a ansiedade vem, eu procuro sempre meditar na palavra de Deus. Às vezes não dá tempo nem de abrir a Bíblia, porque o quarto é escuro, mas a gente tenta memorizar versículo. E hoje eu queria falar de um versículo que muitos de nós sabemos de cor, que está no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, o Evangelho, no capítulo 28, os versículos 19 a 20, são os versículos chamados da Grande Comissão. Naquele momento ali que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, ele dá um comissionamento. Se você tem sua Bíblia, convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, os versículos 19 a 20, e diz assim a palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo, Mateus 28, 19 e 20. Disse Jesus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu essa ordem para aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que tinham ouvido a sua pregação durante os seus 3 anos de ministério. E ele deu uma ordem muito interessante, que os discípulos deveriam ser fazedores de discípulos. É impressionante isso. Nós chamamos esse texto do ide de Jesus. Na realidade, o verbo que está no imperativo, na língua original da Bíblia, que é o grego, não é o ide. O ide, que nós traduzimos por ide, que seria o imperativo em português, na realidade, no grego, ele está num tempo que a gente nem usa no português, que é o auristo particípio. Seria mais ou menos assim: indo, fazei discípulos. Então, a ordem que Jesus deu para a igreja é fazer discípulos. E para fazermos discípulos, sermos fazedores de discípulos, nós temos que fazer isto indo. E hoje eu queria conversar com você sobre 2 forças que agem na vida de uma igreja. E a primeira força é exatamente essa, a força do indo fazer discípulos. Indo. Essa força que age na igreja, que Jesus Cristo deu como ordenança para todos nós, que deveríamos fazer discípulos indo. Você deve lembrar, quando você estudou, lembra ciências, física, a gente estudava que tem uma força chamada centrípeta. Lembra da história de Davi? Davi, quando matou o gigante Golias, ele usou uma arma chamada funda. A funda faz uso dessa força chamada centrípeta. Aquela força que você... Quando você amarra, por exemplo, uma pedra num barbante e roda assim, essa força, estou falando o contrário. Essa força que vai para fora é a centrífuga. Ela foge do centro. Então, a funda é a força centrífuga. E Jesus falou que nós temos que ter, como igreja, essa força centrífuga, fugir do centro. Porque Jesus falou que os discípulos deveriam fazer o quê? Ir, sair. E essa força centrífuga, ela tem que agir dentro da igreja. Nós somos chamados para ir. Você foi chamado para ir. Ir para onde? Ir para todo mundo. Ir na sua vizinhança, ir na casa do seu parente. E indo, você deve fazer discípulos. De repente você está pensando: mas eu estou preso. Eu estou agora num presídio. Eu aceitei a Cristo aqui, me converti. Mas eu vou ter que esperar então ser libertado para poder ir? Não. Você já está indo. E aí onde você está, no seu presídio, por exemplo, na sua cela, você pode fazer discípulos. De repente você está no hospital, acamada, se recuperando de uma cirurgia. De repente você está acompanhando aí um parente querido que está enfermo. E no hospital você pode fazer discípulos. Você não está no espaço físico igreja, mas essa força centrífuga, que vai nos espalhar, ela vai nos fazer ir por todo mundo e fazermos discípulos. E a primeira força que age na igreja é a força centrífuga. Deus nos chamou para alcançarmos todas as nações. Deus nos chamou para sairmos e por onde formos, no trabalho, seja na casa de um parente, seja viajando, devemos ser fazedores de discípulos.
pouquinho antes de começar o programa, a pastora Carol e eu, a gente não fica só brincando, a gente fala de coisa séria também. A pastora Carol estava compartilhando, né, de uma situação que aconteceu com ela, um dia depois do culto, que ela pôde falar de Cristo, numa situação super inusitada, num acidente, num problema de trânsito. E ela foi ajudar e falou de Cristo. Ela não estava no espaço físico igreja, ela estava fora, ela estava agindo na força centrífuga, fugindo da igreja. Ou fugindo da igreja, entendam, a força que joga para fora. Agora, outra força age na igreja, que não é somente a força centrífuga. Aí sim vem a força centrípeta. E Jesus Cristo, ele disse em Mateus também, no capítulo 11, versículo 28, disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se tem uma força que é centrífuga, que faz com que nós, que somos cristãos, não tenhamos que ficar dentro do espaço físico igreja, nós temos que sair e falar do amor de Deus, e agir e pregar o Evangelho, existe uma força que é ao contrário, é a força centrípeta. É aquela força que puxa para dentro. A funda do Davizinho é a força centrífuga. Quer ver um exemplo de força centrípeta para dentro? O ralo da pia. Sabe aquela coisa que roda assim, que vai puxando para dentro? É a força centrípeta, ela está puxando para dentro. E a igreja tem que também ser essa atração e atrair, que é o que Jesus faz. Você que está cansado, que está sobrecarregado, Jesus convidou você, vinde a mim. Aí você está pensando, mas Jesus que está falando vinde a mim, não é a igreja. Mas em Mateus também diz assim, que onde estiverem, Jesus dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E nas reuniões da igreja, quando o povo se reúne para adorar ao Senhor, Jesus está ali. E esse Jesus disse, se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quem sabe você está precisando de ir para uma igreja? Quem sabe você está ouvindo esse programa, você estava mudando o controle e caiu aqui na Rede Super e me ouvindo pregar o Evangelho. E você está cansado, está sobrecarregado? Existe uma força que vai te atrair, essa força centrípeta, que vai te atrair para uma igreja. Temos nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha. Não só na sede, nós temos diversas igrejas Lagoinha nos diversos bairros. Vá até uma igreja. De repente, no seu bairro não tem uma Igreja Batista da Lagoinha, procure uma igreja evangélica. Procure um lugar onde você vai ouvir falar de Jesus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome dele, ele está presente e ele vai te aliviar. Ele vai tirar todo o sobrepeso, tudo que pesa na sua vida. Eu queria orar por você, você que está precisando desse momento de uma oração. E você também, que é cristão, é cristã, que conhece a Jesus Cristo, que você possa fazer agir na sua vida, na vida da sua igreja, essas duas forças. A centrífuga, de sair pregando o Evangelho, e a centrípeta, de atrair para a sua igreja local pessoas que precisam ali serem aliviadas e consoladas por Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por poder, aqui nessa TV, abrir a Tua Palavra e pregar o Teu Evangelho. Obrigado porque eu sei que essa palavra que o Senhor trouxe hoje alcançou corações. E esse coração agora que está sendo tocado pelo Teu Espírito, que ele possa mover toda essa pessoa para buscar uma igreja, para ali ser aliviado por Jesus. O Senhor mesmo disse que o Senhor aliviaria, o Senhor tiraria toda a sobrecarga. Ó Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está sofrendo agora no seu leito de enfermidade, conforta, consola, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada medicamento, abençoa essa cirurgia, Pai. Traz alívio. E Deus, em nome de Jesus, também eu peço, incentiva esse meu irmão, essa minha irmã, incentiva a mim, a que essa força centrífuga haja em nós e que nós não fiquemos só nos nossos bancos de igreja, mas que a gente saia para esse mundo, pregando o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Que essas duas forças, Deus, façam-se presente em nossas vidas, nas vidas das nossas igrejas. Que saiamos pregando o Evangelho e que possamos atrair as pessoas para serem aliviadas por Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esse programa, que ele possa ser bênção na vida de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.